Pessoal, tudo bem? Vamos lá então, vamos começar aí o conteúdo, né? E hoje a gente já começa falando de trigonometria, tá? Vamos estar falando de trigonometria. Num primeiro momento, vamos estar fazendo aquela revisão lá do que vocês viram lá no fundamental, tá? Então vamos lá, ó. Trigonometria no triângulo retângulo. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá, vamos ler com atenção, ó. No triângulo retângulo, podemos estabelecer razões, certo? Entre as medidas de seus lados, catetos, que formam um ângulo reto, né? Olha aqui, ó. Este é um cateto, este é outro cateto, e formou aqui um ângulo reto, ok? E a hipotenusa, que é o lado que está o quê? Ó, este lado aqui que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, tudo bem? Então tá bom. Então, o que nós temos aqui, ó? As medidas, certo, da unidade A, B e C são respectivamente, né? Aquilo que eu acabei de falar, ó. A, B e C. São o quê? A, hipotenusa, certo? B, um cateto e C, outro cateto. Vamos analisar da seguinte forma, ó. As medidas A, B e C são respectivamente, ó, hipotenusa do cateto, ó, oposto a B. Então aqui eu tenho o cateto que oposto a B e adjacente ao ângulo B, ok? Então vamos lá, ó. Aqui vai ficar mais fácil de a gente entender, ó. Seno de um ângulo. Num triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo, o que é um ângulo agudo? Aqueles ângulos que têm menos de 90 graus, tá? É a razão entre as medidas do cateto oposto e este ângulo e da hipotenusa. Então, vamos lá, ó. Então, o seno de B é igual ao quê? A B sobre A, tá? Onde lê, ó, seno de B igual a B sobre A. Também escrevemos assim, ó. Seno de alfa, olha aqui o alfa, ó, olha aqui, seno de alfa. O seno de alfa é o que, ó? Vamos analisar. O cateto oposto a alfa, o que é o cateto oposto a alfa? Vamos olhar lá em cima, ó. É este lado, ok? Sobre o que? A hipotenusa. A hipotenusa é este lado. Então, para que eu calcule o seno do ângulo alfa, basta que eu divida o cateto oposto pela hipotenusa, ok? Fácil, né? Agora vamos para o cosseno, ó. O cosseno, num triângulo retângulo, é de um ângulo, é a razão entre a medida do cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o que é o cateto adjacente? Aquele que está junto, então seria este lado aqui. No caso, seria o quê? C sobre A. Lembrando que ele está o que? Junto com o ângulo alfa, ó. Aqui é o ângulo alfa, ok? Então, vamos lá. Continuando, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, o cosseno de beta é C sobre A. Ou o cosseno do ângulo alfa, né? Também aqui, ó, o cosseno de alfa é C sobre A. Ok? Ó, cosseno, cateto adjacente a alfa, dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E aí nós temos uma terceira razão, que é a tangente. Lembra, ó, seno, cosseno, tangente? Ah, que bom que lembram. Vamos lá, ó. Num triângulo retângulo, a tangente de um ângulo, certo? É a razão entre a medida do cateto oposto com o cateto adjacente. Então, a tangente aqui, né? Nada mais é do que B sobre C, ok? Vamos lá, ó. Onde está B sobre C, ó? Vou pôr aqui de novo, ó. Então, a tangente de alfa é B sobre C. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, ok? Então, a tangente de alfa é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Fácil, né? Bem tranquilo. Vamos lá, então, algumas relações aqui agora, neste exemplo, com medidas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o ângulo alfa,
Só que aqui em cima eu tenho o ângulo beta, ok? Então, quanto que vale? Ó, aqui, este lado vale 12. E este lado? 16. E esse daqui? 20. Lembrando que aqui eu tenho o símbolo do ângulo reto, hein? Ok? Então, vamos lá. Seno de alfa. Olha aqui onde está o ângulo alfa, ó. Qual que é o valor do seno de alfa? Cateto o quê? Oposto sobre hipotenusa. Então, é 12 sobre 16. 12 sobre 20. Dividindo 0,6. Cosseno de alfa, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, 16 sobre 20 dividindo vai dar 0,8. Tangente de alfa. Tangente de alfa é o que? Olha aqui, alfa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Lado oposto sobre lado que está junto, né? 12 por 16. Agora, eu vou calcular o ângulo beta. Ó, eu calculei o ângulo alfa, agora eu vou calcular este ângulo beta. Então, olha lá, o seno de beta. Qual que é o lado que está oposto a beta? Ó, cateto oposto sobre hipotenusa, ou 16 sobre 20, dividindo 0,8. Cosseno de beta. Cosseno de beta, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. 12 por 20. E a tangente de beta nada mais é do que, ó, 16 sobre 12. Ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok, pessoal? Então, nesse primeiro momento de revisão, a gente vai estar apenas falando das razões trigonométricas, tudo bem? Copie no caderno conteúdo para a gente ter aí material nas nossas aulas presenciais, tá bom?